E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao... Bom, eu sou o Samuel, Eu sou o Thiago, Boris, o nosso convidado aqui, bem dizer. primeiro vídeo. especialista em games. Mentira. Bom, hoje a gente vai falar sobre o remake do Resident Evil 4, né, que tá por lançar, talvez, por Março de 2023. mais 2023. This time, it can be different. It has to. E agora vamos falar sobre como Resident Evil 4 marcou uma geração e por que marcou uma geração. Eu tenho uma opinião, que eu acho que o PS2 era o mais acessível na época. Eu não sei o que vocês acham. Eu concordo plenamente. Eu acho que hoje em dia o console ele acabou ficando com o tempo um pouco elitizado, talvez, eu acho, né? Sim. Então, eu acho que o console mais democrático foi o PS2, eu tenho certeza, sem dúvida. Bom, o Resident Evil, eu vivi bem o hype dele na época, né? Aham. E ele era um jogo que ele trouxe várias inovações pra época, por causa que primeiro teve aquela câmera no ombro, né? Que o cara ele atira, né? Em vários os inimigos que estão à frente, né? Então ele deu aquele clima mais ação. Então uma porrada de jogos imitaram ele, né? Tiraram muita inspiração, né? O próximo Batman Arkham, né? Vários desses jogos, assim, ficaram com aquela câmera, né? Que é uma coisa que eu amo e odeio. Eu amo porque, na minha opinião, funciona muito bem para jogos de tiro, mas para jogos de luta não... Pra mim foi mais por questão de moda, né? E também, na época, ele criou uma polêmica, mas dura bem pouco, porque quando a galera jogou, gostou, que o Resident Evil ele acabou indo mais pra direção de ação do que pra direção de terror, né? Que os primeiros eram de terror, né? Que tá preso numa casa e tudo mais. Então, eu acho que ele marcou muito até pelas inovações da época, e até hoje tu sente, né? Tu pensa hoje em dia em jogo de zumbi, Left 4 Dead, né? Essas franquias assim de zumbi são jogos geralmente mais ação hoje em dia do que terror, aquele, né? Tira e tudo mais, assim. Isso ajudou também a ficar um pouco mais, digamos que eu acho mais acessível para todas as idades na época também. Porque tinha um tabu também pra game de terror. Meus pais não deixavam eu jogar Resident Evil 4 porque era muito violento. Ó, a faquinha do Leon está esfaqueando alguém no chão. Eu vejo que, por exemplo, a maneira de como o console vai ficando mais acessível para as pessoas, mais o game também tem a probabilidade de funcionar. Porque eu lembro que quando o 5 veio, foi bem na época da transição do PlayStation 2 para PS3, Xbox. E então eu lembro que quando chegou o 6, o pessoal já tinha um pouco mais de acesso, ou pelo menos já tinha bastante cybers e etc. Sim, então, 360, né? Exato. 360 ele foi um pouco mais acessível depois. Exatamente. Eu acho que depois do PS2 ele foi mais acessível. Aí parece dar aquele pulo na memória nostálgica do 4 pro 6. Sim. Mas é mesmo. Eu joguei o 5 não marcou tanto. E eu acho que justamente pelos que vocês falaram, que provavelmente eles vão investir muito no PC. Eu acho que o Resident Evil, esse remake, provavelmente vai ter um lançamento pro PC, né? Não só pra PlayStation, Xbox. Vai ter. Sim, né? Tipo, teve alguns remakes, né, que tipo, foram pro PlayStation. Por exemplo, o Demon Souls foi só PlayStation, o PlayStation novo, mas foi pra lançar console, né? Mas eu acho que provavelmente Resident Evil vai ser pra galera da PC. Eu acho que vai ser pra todos os consoles. Vai sair pra todos os consoles, já é confirmado no próprio trailer, já diz já. E o que me faz lembrar que dos outros remakes, que eu não acompanhei, eu não joguei os outros remakes, mas eu ouvi falar que os remakes, principalmente do Resident Evil, o 1, o 2 e o 3, né, foram muito bem recebidos. O do 1, ele é até antiguinho, ele é de 2000 e poucos, assim, 2000 e... Ele acho que é a primeira versão pra GameCube, eu acho, não lembro. Mas o 2 foi o que realmente iniciou essa onda, assim, dos remakes Resident Evil. Aí a galera viu que dá pra ganhar muito dinheiro, né? E aí... realmente. Não, e também eu acho que funciona também muito com uma época de gameplay também, né? Eu acho que sim. isso ganha mais força Foi também. bom nos canais, né? Foi bom nos canais, sim. Verdade. Eu acho que muitas desse hype que tá em remakes é muito de um pessoal que tinha jogos que os gráficos não eram tão bons, mas hoje tu pode ver com gráficos incríveis. Por exemplo, Final Fantasy VII. Eu adoro Final Fantasy VII, mas é do PlayStation 1. Os gráficos eram uns bonequinhos assim, redondinhos, né? E agora tá saindo com aquela corpo humano, com dubladores. Então, eu acho que esses remakes também são uma oportunidade até de tu ter uma experiência assim mais, né, aprofundada, né? Pois é, e falar em experiência aprofundada assim, tem as surpresas também que estão sendo guardadas pro Resident Evil 4. Ah, O sim. que vocês têm alguma teoria, vamos supor, do que
que eles podem incrementar ali pra história, ou até, vamos supor, algum personagem X. Bom, o que eu sei, eu espero, porque a gente não sabe muita coisa, né? O que eu espero é que não tirem nada do original, mas eu fiquei sabendo que vai ter mais... Talvez tenha flashback da Ashley, tenha mais coisa dela. Sim. E tenha mais coisa do Lois. Eu achava um personagem muito legal. Eu chorei muito quando ele morreu. Concordo também. Sim. Até porque teve até uma... Eu acho que a internet tá... Eu vejo assim, por exemplo, antigamente o mercado na época que saiu o primeiro Resident Evil 4 não tinha tanto esse feedback que a gente tem hoje, sabe? Sim. Que consegue amassar e botar contra a parede, a gente vê isso direto nos filmes da Marvel e da DC, que é o povo emparedando o Cyberpunk, esse lançamento que acabaram com o jogo. Exatamente, bom ponto. E, bom, quando o povo empareda assim, internet em específico, é bom tu agradar, colocar... Tem uma resposta rápida. Tem uma resposta rápida e, bom, agora o que eu mais tenho visto é sobre a Ashley mesmo, tipo, até tem uma modelo dela, né, que tá assim, ficou empolgada e tudo mais, então... E é uma personagem B que o pessoal leva... Sim, todo mundo odiava ela, né? Todo mundo odiava ela. Eu gostava. Gostava? Eu gostava. Todo mundo, eu concordo contigo, eu gostava dela. Todo mundo odiava, eu achava... Não, ela grita porque ela tá em perigo. Nunca achei ela chata. Não, olha só, vou dizer uma coisa. Com a galera hoje em dia, se tivesse uma lourinha daquelas na situação, só ia desejar pra verdade, proteger. Isso que é verdade. E uma coisa que eu desejo pra esse remake, assim, eu acho que mais áreas, né? Porque tem vários pontos que tu pode aumentar, assim. E eu acho que vai ter coisas meio óbvias. Eu acho que eles vão botar, por exemplo, aquela dinâmica de troféu, sabe? Você ganha troféu por causa Sim, tem. De bônus, mais roupas, mais armas. Eu acho que tudo isso vai ter. Pack pra comprar. Pack, vai ter. E um fato também, assim, pros outros canais no YouTube, pras pessoas aí que espalham notícias, não criem teorias fake, porque senão vocês vão estragar toda a experiência de quem vai jogar depois. E eu falo isso tanto pelo cinema e tudo mais, então, por favor, não criem teorias que vai aparecer o Homem de Ferro Superior no meio do Resident Evil 4, que não vai aparecer, que o Tom Cruise tá lá assinando pra usar a imagem dele no rosto do Leon. Não vai rolar. Seria legal, mas... You will receive our most sacred body. It begins now. Tá, e quais jogos vocês acham que vocês gostariam que tivesse um remake? Que não tem, ou tem, mas decepcionou, ou teve antigamente e agora com essa tecnologia, agora vai. Qual jogo vocês gostariam? Eu tenho dois aqui. O primeiro seria o Mortal Kombat Shaolin Monks. Porque eu acho que Com o chefão com a dificuldade de... ou com aquela dificuldade. Não, porque aquela estética e a maneira de como a missão, sabe? Que não é aquela mesma câmera que sempre foi aquele molde que funcionou. Eu acho que não teve nenhum outro game depois do Mortal Kombat que teve a mesma dinâmica, assim, pra jogar, fazer missão. Eu acho que depois, pelos outros... Até eu acho que o 9 e o 10 eu não consigo ver tanta diferença, assim. Eu acho que só os gráficos, quando muito, mas... É que nem Dragon Ball, assim. É a mesma história contada sempre também, mas... A mesma coisa de sempre. E outro que eu queria ver também, só que seria uma maneira diferente de ver a adaptação dele, seria o... é até estranho falar, mas seria tipo o Slender. O Slender? Mas uma versão mais... só que uma... Tipo, Remake decente? Exatamente. Uma versão um pouco diferente, assim, não tão... Com uma historinha. Não tão, sabe, aquela coisa porque fechada. O Slender original, ele é um jogo pra assustar. Pra assustar, mas tipo, ser uma versão, por exemplo, a adaptação, por exemplo, como fizeram no filme lá, aquela coisa ridícula. Mas dá pra... Tem tanta história na internet que eu lembro que o pessoal consumia, que eu acho que até criavam uma essência no personagem além do que o jogo é. Por exemplo, umas creepypastas exageradas. É só fazer igual o Snyder fez pro Snyder Cut. Lê todo o Reddit, o que os fãs estão pedindo. O que os fãs pediram. Exatamente. O fã quer isso, tá, vamos, claro, ter bom senso, tirar o que é um absurdo, botar o Tom Cruise como Homem de Ferro Superior lá. Mas lê o Reddit, vê o que os fãs querem e fazer algo decente, cara. Não é difícil. Não tem nada de errado nisso também.
que tu quer ver adaptado? Não, remake. Remake É. de videogames. Bom, remakes... Eu tô ficando satisfeito com a ação de remakes, né? Já tivemos remakes do Shadow of the Colossus, tivemos remake do Resident Evil 2. O Final Fantasy VII é o que eu mais queria, estão fazendo, então eu tô muito feliz. Agora, os que não fizeram ainda, eu queria muito Silent Hill 1 do PlayStation 1, por causa que ele é uma daqueles jogos que eu considero uma das obras-primas dos jogos de terror, só que pouca gente jogou, né? E os gráficos hoje em dia estão muito datados, então acho que o remake vai ser bom. Gosto do 2 também, adoro, né? Os meus dois são os meus jogos favoritos, mas tenho medo. Esse é um daqueles jogos que eu sabe quando tem um jogo muito carinho, tu tem medo que toquem nele, porque não estraguem. Se fizerem do Silent Hill 2, pelo amor de Deus, mantenha os dubladores, mantenham todas as vozes, não mude nada, é uma obra-prima. Né? E eu vou escolher além de Silent Hill 1, eu vou escolher um jogo que pouca gente conhece que é do Play 2, que é Okami. Que é um jogo que tu era um lobinho, que tu pintava o cenário assim. Eu acho que sei qual é que é. Sabe? Eu acho que é um jogo assim que era pra Wii originalmente. É um jogo que tu pinta, né, o cenário, tu cria armas pintando. Eu acho que com gráficos de hoje em dia ia ficar lindo esse jogo, porque era um jogo muito visual pra época. Ele é um jogo que envelheceu bem? Eu acho que sim, porque é um jogo mais caricato. Mas seria muito interessante com os gráficos de hoje em dia. Acho que esses são as minhas... Bom, o que eu gostaria de ver é outro remake de Shadow of the Colossus. Pô, cara, de novo, cara! E como eu sou um fanzaço de teoria da conspiração, Sim. o Blackbird está passando por cima de você e sei lá o que, tem que desbloquear. Eu gostaria de ver um jogo com todos os colossos que foram deletados, cara. Seria tão bom. Não é difícil, cara. Tem a tecnologia, não tem mais o problema aquele de espaço, empecilho tecnológico. Agora dá pra fazer. Sim. Eu sei que muitos colossos se misturaram e tudo mais. Sim. Tá, não precisa colocar os 16 que faltaram, mas coloca o que a gente gostaria de ver, aquela aranha legal, o dragão, aquele legal. Sabe o que seria legal se eles fizessem um outro remake, né? Não, ou vendesse como só um remaster, e aí tu abrisse esse jogo e tivesse. Isso ia ser. Eles nunca vão fazer isso, mas isso seria muito legal. Seria muito bom, porque seria uma baita jogada de marketing. Uma excelente jogada, cara. Eu descobri. Mas também isso ia durar dia. Mas é isso que seria legal. Porque quando os caras estivessem streamando, as lives dos caras iam bombar. Sim. E aí a galera ia pular pra comprar do dia pra noite. Sabe que jogo tinha que adaptar? Verdade, o jogo da Playboy. O quê? Não, zoeira a parte, pelo amor de Deus. Playboy. Mas vocês lembram dessa porra? Não. Eu lembro, mas eu nunca joguei. Cara, eu lembro dos jogos que tu vestia as bonequinhas. Não, era legalmente da Playboy, uma mansão da Playboy. Não, mano, mas tipo, eu não sei, deve existir alguma coisa parecida hoje, tipo. Não lembro. Mas era muito estranho aquele jogo. Eu tinha um Cyber e tudo mais. Eu nunca comprei pra mim. Mas deixa nos comentários aí, pessoal, o que vocês querem ver de remake de games da década passada, dos anos 2000. Dos anos 2000, no caso, né? Da passada, muito recente agora. Nossa última pauta é por que as adaptações de jogos não funcionam, mas geralmente não funcionam pros filmes. Incompetente? Eu assisti o Uncharted agora recentemente e... eu queria ter ido com outras expectativas, assim, mas a entrega do Tom Holland e tudo mais eu curti bastante, mas é aquela coisa, né, filme da Fox, parecia um filme da Fox. Ele fez o trabalho dele. Fez o trabalho dele, mas é filme da Fox, eu achei que ia ser um negócio mais sério, assim, mas... É estranho de falar por causa que o próprio Resident Evil foi um dos que lançou essa tendência, né? Com aquele Resident Evil lá, o primeiro lá nos anos 2000, com a Mila Jovovich, aquele filme foi o que começou meio que essa moda, né, de remake, mas raramente acertam, né? Tipo, dificilmente acertam. Assim. E outra também, que eu vejo que o pessoal que vai com menos expectativa de ver algo similar ao game tem uma experiência melhor no filme. Sim. Menos expectativa, né? Menos expectativa. Ninguém fala. Sim, eu olhei o Resident Evil 1 sem jogar os jogos, né? Na época eu joguei depois. E aí foi melhor, por causa que eu não tive a comparação, né? Não, eu lembro... a mesma coisa. Eu joguei a partir do 4, então pra mim eu olhava os jogos, mas eu procurava o Leon. Eu já ia falar isso, cara. Eu ia piar lá, assistir, e hoje eu vejo que é um filme legalzinho, os primeiros e tudo mais, do meu ponto de vista, é claro. É legal, mas não é Resident Evil. Só que eu esperava o Leon, eu esperava os personagens, eu acho que depois quando teve aquele que apareceu a Ada, eu acho que foi em 2012, por aí, apareceu a Ada e o Leon, eu fiquei, nossa, eu esperei, tipo, que...
14, 13 anos pra foi ver no essa 5 ou porra. no 6, eu lembro quando eu vi. E foi uma coisa bem rápida, assim, tipo, Sim. o Illuminati do Doutor Estranho lá. Sim. Ele botando a mão na perna da Ada e deu. Mas o Game pelo menos era parecido. Muito parecido, cara. Eu achei bem da hora. Mas aí que tá, as adaptações de Hollywood eu acho que elas sofrem muito porque eles não se preocupam nem em dar uma verossemelhança ao personagem, sabe? Eles, do tipo, Custa até a franjinha, sabe, do Neil. eles nunca se preocupam tanto, nem sequer o personagem ficar parecido com o videogame. Sim. Eu acho isso uma coisa que sofre também. Mas será que às vezes é pra não ficar tão estranho assim? Porque eu vejo, por exemplo, o Thiago, por exemplo, ele gosta bastante do Snyder Cut. O Sim. Snyder Cut ele tenta fugir o máximo que pode de botar uma roupa muito. Eu acho que. Muito exagerada, assim, personagem que nem, por exemplo, o James Gunn gosta de fazer. Sim. Que ele Mas coloca, se é que é pra colocar Sim. aquela roupa ridícula Ele no Peacemaker. Pacemaker lá, ele coloca e ele faz aquilo ficar legal pra funcionar, sabe? Tá, eu acho que o Snyder Cut ele funciona não porque o visual dele é parecido, que eu acho que é, mas eu acho que ele funciona porque a essência dos personagens tá lá, a base deles tá lá. concordo. Eu acho que isso é o que importa mais que a aparência. A aparência eu me importo muito, pô. Tá, mas Eu aí, gosto de fã, né? mas aí entrando no contexto de adaptar pro game, pro filme, como a gente tava falando, por exemplo, é porque é difícil a gente criar uma essência, sendo que o game ele não tem... Aí que tá. Por isso que eu acho que o game não tende a funcionar pros filmes ou pras séries, né? Porque é muito mais visual justamente também. porque, não só porque é visual, mas porque o jogo, ele tem a questão da interação, às vezes é um jogo múltipla escolha que tu mesmo vai decidir como tu vai ser. E quando tu vai fazer um jogo de Minecraft, um filme de Minecraft, Minecraft é exatamente o que tu quiser. E aí galerinha, beleza? Aqui quem tá falando aqui é o Luan Gameplays. Vou fazer uma gameplay aqui de Minecraft. Tá alagando um pouco, é porque eu tô renderizando o vídeo, mas Não tem como tu fazer um filme de certas coisas. Uncharted não funciona porque o Uncharted já é um filme, já é um jogo cinematográfico. Eu tenho uma opinião polêmica disso. Minha opinião é o seguinte, eu acho que os filmes de videogame não funcionam porque eles dão as piores equipes, piores diretores, piores roteiristas pra trabalhar nisso. Eu acho que Hollywood eles veem assim, ó, videogame vai vender pra gamer e vai vender pra um nicho, então é difícil, por exemplo, falar assim, por que Batman funcionou? Porque o Nolan é um bom diretor, sabe? Por que o Homem-Aranha funcionou? Porque Sam Raimi é um baita diretor, eles não são só fãs, eles são artistas, eles realmente entendem como fazer um bom filme. E eu acho que, por exemplo, se tu vai pegar um filme do Resident Evil, primeiramente, a história do Resident Evil nos videogames é meio qualquer coisa. Sim, é aquela coisa feijão com arroz. E meio monótono também. Isso. Mas assim, mas o Resident Evil ele não te impede de tu fazer uma boa história naquele universo, sabe? Inclusive, muito pelo contrário, ele te convida, porque não tem tanta profundidade. Eu não vi o Uncharted, mas, por exemplo, o Uncharted tem várias pontas soltas que o jogo deixa que tu podia botar no filme, mas os caras não querem. Eles só querem fazer um filme ali pra vender. Então, eu acho que falta muita questão das produtoras botarem carinho que elas põem, por exemplo, em filmes da Marvel, em filmes da DC, tá ligado? Eu acho que, inclusive, nos filmes da Marvel e da DC, eles foram aprendendo com o tempo, porque eu não sou tão fã quanto vocês, né, mas eu assisti os primeiros, né? E eu vi que foi uma coisa que eles foram aprendendo com o tempo, né? Quarteto Fantástico, o primeiro, Homem de Ferro, o primeiro, não eram filmes marcantes, mas eles foram indo e foram, isso funciona, isso não funciona. Sim. Eles foram se dedicando, eu acho que é isso. Eu acho que é um pouco... Eu acho que é muito culpa dessas produtoras aí, dos roteiristas aí preguiçosos, não querem trabalhar, acho que é isso. Pô, deixa nos comentários aí, por que não funciona aí a adaptação, se é pro roteiro, se é uma necessidade de essência pra personagem, ou visual, como eu questionei aqui o Thiago. Deixa nos comentários aí pra gente saber aí, o que o pessoal acha que não funciona pra adaptar um game pra um filme. This time, it can be different. It has to. Bom, acho que é isso, né? É isso aí. Primeiro vídeo, episódio piloto, se der certo. Espero que sigam acompanhando. Se não der, vamos continuar. Aceitamos sugestões também. Agradecer o Boris pela parceria, estar aqui hoje com a gente, né? Enfim, muito obrigado. Deixe seu like aí, enfim, compartilhe se gostar. E deixe Contamos mesmo, com você. Deixe mesmo, porque não tem nenhum inscrito. Não tem nenhum, nem estamos botando expectativa. É igual pra gamer, a gente tá com pouca expectativa, só indo pra aproveitar mesmo. A gente gosta de falar. É por isso. A gente é masoquista.
E não se esqueçam, por mais jogos da Playboy, por mais jogos com conteúdo interessante. E nada é cortar a franjinha do Leon, hein? Nada de cortar essa franja. Deixa a franjinha do Deixa a Leon franja ali. Nada disso aí. Tem isso aí. É isso aí. Nem tem nome pro canal ainda. Não tem nem nome pro canal, tá ligado? É a pior coisa pra pensar. Né? Pô, como é que encerra aqui o áudio?